Livro de Ruth capítulo 1. Nós vamos proceder à leitura do livro de Ruth, capítulo 1. A partir do verso 14, assim nos diz a palavra do Senhor. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esse é o texto de Ruth. Nós vamos meditar esta noite com a graça e permissão do Senhor nosso Deus. Meus irmãos queridos, amigos visitantes, hoje nós iniciamos a primeira série de mensagem sobre Ruth. Falamos no mês passado a respeito de Noemi, onde nós vimos o tema da fome para a fartura, a presença da graça e do propósito de Deus na vida de Noemi. E Deus nos permitiu falar aqui, essa comunidade envolvesse então três temas. O primeiro versava sobre identificando-se com Noemi. E aí nós podemos ver e perceber em que sentido ou em quais áreas nós nos identificamos com Noemi. Na segunda mensagem, nós já fomos um pouco mais adiante, e aí nós vimos as respostas de Noemi às tragédias da vida. Noemi enfrentou tragédias, Noemi perdeu sua família, e ela nos deu assim algumas respostas com aspectos positivos e negativos ao mesmo tempo. Mas nós não poderíamos ficar tão somente nessas duas mensagens a respeito de Noemi, mas tínhamos também que ver a graça de Deus presente, atuante naquela vida. E foi justamente isto que nós vimos aqui no último domingo, quando versamos sobre o tema a presença da graça na vida de Noemi. Fechamos então esse momento, esse capítulo sobre Noemi, e iniciamos hoje um novo capítulo, uma nova página se abre, e vamos então conhecer um pouco desta Moabita. E ao falarmos um pouco de Ruth, esta Moabita, nós vamos aprender com Ruth, tendo em vista que Ruth, ao observar a vida de sua sogra Noemi, e também sofrer os mesmos problemas e também as mesmas perdas, eu creio, irmãos, que nós podemos também aprender com Ruth, não obstante ter sido ela uma moabita. E o nosso propósito nesta noite de domingo é mostrarmos como também a graça de Deus atingiu esta moabita e o que nós podemos aprender com ela nessa sua declaração, dedicação ao Deus de Noemi. Quisera que também as pessoas olhassem para nós e dissessem: olha, eu também quero servir o seu Deus, eu também quero pertencer a este povo, eu também quero experimentar na minha vida um pouco da graça do Senhor. Não é difícil, mas para isso nós precisamos, sim, irmãos queridos, de estarmos em íntima comunhão com o Senhor. Ao lermos esse texto de Ruth, que já lemos
já 3 vezes e hoje é a 4ª vez, mas este bloco aqui é um bloco especial. Eu chamo a atenção dos senhores pelo seguinte: esse livro, esse texto de Ruth, que lemos hoje, é um texto que geralmente o pessoal usa para casamento. Uma declaração bonita, que Ruth faz para com a sua sogra. Há uma demonstração de amor, mas me permita fazer com que você mude um pouco o seu modo de pensar, a sua ideia ao encarar esse texto, porque esse texto não diz nada sobre casamento. Por mais que alguém use esse texto para casamento, ele não tem nada a dizer sobre casamento. O que nós temos aqui é tão somente uma das mais belas declarações, ou uma confissão de fé de Ruth para o Deus de Noemi. Então, somente isto. Porque Ruth não estava nem sequer pensando em conhecer Boaz e muito menos em casar com ele. Portanto, não poderíamos dizer que esse texto é a expressão ou a demonstração do amor de Ruth para o seu futuro esposo, porque o texto ele não nos diz isto na sua essência. E mais ainda, Noemi também não tinha condições de saber se isto iria acontecer ou não na vida de Ruth. O texto nos mostra que chega um momento quando, após Noemi levantar do seu luto, quando Noemi se dispôs assim então em voltar para Belém de Judá, porque ela ficou sabendo que Deus começou a abençoar o seu povo com pão, ela se levanta e as suas 2 noras estão acompanhando-a, e ela tenta persuadi-las para que elas retornem para os seus deuses. Noemi, ela usa uma espécie de uma lógica, porque olhando realmente com um aspecto da razão, meus irmãos queridos, Noemi estava certa, em algum sentido. Ela pede sim para que essas 2 moabitas retornem para suas casas. O erro de Noemi está em dizer, olha, retornem para suas casas e também para os seus deuses. Ou seja, será que o Deus de Noemi não seria capaz de reverter a situação destas 2 moabitas? Mas Noemi faz com que essas 2 moabitas entendam o seguinte, é que ela, analisando pela sua própria lei, não teria condições de trazer à luz a existência a um filho, e por mais que ele viesse, ela conhecesse alguém, as 2 não teriam condições ou tempo de esperar para que tal criança ficasse grande e assim então essa liberdade de partir para um casamento. E mesmo que isso acontecesse, é claro e evidente que esse futuro pretensioso filho de Noemi não iria se casar nem com Ruth, nem com Orfa, de forma alguma. Por isso que ela disse, olha, filhas minhas, por mais que esta noite eu tenha marido e depois filhos, vocês vão se abster por isso, vocês vão aguardar, vão esperar para que a criança venha crescer? Não, por favor, porque por vossa causa o Todo-Poderoso descarregou toda a sua ira contra a minha vida. E assim então diz o próprio texto que Orfa dá um beijo em sua sogra e retorna para a sua família, ou quiçá também para os seus deuses. Isso nos leva a pensar e a imaginar o seguinte, que aqueles que abandonam a comunhão dos santos não estão em condição nenhuma de seguir a caminhada da fé. Orfa resolveu então voltar para os seus deuses. Beija sua sogra e vai embora. E Noemi então diz para Ruth, olha, a sua cunhada fez o que era certo. Ela voltou para sua família e para os seus deuses. Por que você não faz a mesma coisa?
E aí então Ruth vai apresentar essa declaração bonita quando ela diz: olha, não me instes para que te deixe, não me obrigues, não me force a te deixar, porque eu vou te seguir. Em outras palavras, onde você for eu vou, onde você morrer eu vou morrer, onde você ficar eu vou ficar, e PT saudações, acabou. Eu não vou te largar, não tem como. E aí então Noemi, ao perceber que ela estava decidida a permanecer com ela, e essa é uma decisão, e decidir nem sempre na vida é fácil, mas essa decisão que Ruth faz, ela rompe com a sua família e também rompe com os seus deuses e vai agora então abraçar uma nova fé, vai abraçar o Deus de Noemi. Essa é a Moabita que nós vamos conhecer esta noite. Quem foi Ruth? De onde surgiu esta mulher? De que povo esta mulher, ou esta Moabita, pertencia? Analisando a história, é claro e evidente que os Moabitas têm uma ligação muito tênue com o povo de Israel. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele levou consigo o seu sobrinho Ló. Chegou um certo instante da vida em que os dois cresceram tanto e que tiveram que se separar. Abraão chamou Ló e disse: meu sobrinho, não temos mais condições de permanecermos juntos. Nossos pastores estão brigando. Então, escolhe o lugar para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita e vice-versa. E Ló, por ser um rapaz novo na época, jovem, ele olhou assim para as campinas de Mamre, aqueles carvalhais, e ele resolveu então ir para lá. E Abraão então olhou assim, só viu pedregulhos. Ele foi. E aí Deus então falou que estaria com ele. Depois disso, Ló, ele foi cada vez mais descendo até chegar em Sodoma e Gomorra. Deus mandou então fogo para Sodoma e Gomorra, porque a cidade era de pecado, completamente pecaminosa, e disse então para Ló pegar sua família e sair de lá. Ló pega as suas duas filhas, e também a esposa, isso porque também os moradores daquela região queriam também abusar de Ló, das filhas de Ló. E aí então, quando Deus envia um anjo para destruir toda aquela região, Ló foge com a sua família. Ao fugir, diz a Bíblia que a esposa dele para e olha para trás, talvez com saudade, lembranças do pecado. E quando ela faz isto, ela foi convertida numa estátua de sal. Ló seguiu o caminho com suas duas filhas. Diz a Bíblia que eles foram habitar numa caverna. Duas filhas com um pai, com mais ninguém por perto. A mais velha teve uma infeliz ideia. Diz o seguinte: irmã, nós estamos aqui sozinhas, você e eu e papai, não temos mais ninguém aqui da família e nós precisamos preservar a semente. Vamos apanhar um pouco de uva, vamos fazer uma bebida forte, dá para o papai, ele vai beber, e aí então eu, por ser a mais velha, eu vou entrar, vou me deitar com ele, e depois então chegará a sua vez. E assim foi feito. E daí então as duas conceberam do próprio pai. Desse nascimento, então, nós temos dois meninos, Amon e Moabe, amonitas e moabitas. Daí, então, você tem essa origem dos moabitas. Então, percebam, irmãos queridos, que há uma ligação tênue com relação ao povo de Israel. O próprio Deus disse também que ele não queria nenhum tipo de ligação com esse povo. E a gente observa que a própria história começa a juntar novamente aí o povo moabita com o povo de Deus. Nós vimos no caso que Elimeleque, o esposo de Noemi, por não ter pão
na casa de pão que era Judá, em virtude da fome que assolou a região, ele pega a sua família, a sua esposa Noemi, os seus 2 filhos Malom e Quilião, e eles vão então para a terra de Moabe. Moabe significa semente. Quem sabe assim então, chegando à terra de Moabe, teriam condições do plantio e também da colheita. Mas a própria história nos mostra que houve um momento em que Israel precisou passar pelo acampamento dos moabitas e estes não permitiram em hipótese alguma. E mais ainda, negaram o pão para o povo de Israel. Como que pode um povo que negou o pão para o povo de Israel, e agora então quem sabe tentar resolver uma situação de fome de Elimeleque, sua esposa e seus 2 filhos? Ele chega em Moabe, diz a Bíblia que ele ficou ali no espaço de 10 anos. E em 10 anos ele morre também Malom e Quilion. E fica então Noemi sozinha com suas 2 noras. Nós vimos então que Orfa resolve voltar, mas Ruth permanece firme com a sua sogra e nos apresenta esta declaração tremenda de fé para com o Deus de Noemi. O que podemos aprender com essa história de Ruth ao analisar, ao perceber tudo quanto Noemi passou na vida, a humilhação também quando sai e quando retorna? O que nós podemos aprender com essa mulher que passou a pertencer à família da fé? O que essa mulher nos ensina? Ou teria ela alguma coisa a nos ensinar? Eu diria, irmãos e amigos, que Ruth nos ensina que o Deus de Israel é um Deus bondoso. O Deus de Israel é um Deus bondoso que aceita o pecador independentemente da sua origem religiosa. Ela pôde perceber isto olhando para a vida de Noemi. Ela percebeu que o Deus de Israel é um Deus bondoso. E esse Deus de Israel, ele não é um Deus que faz acepção de pessoas. Pelo contrário, esse Deus de Israel, ele aceita o pecador independentemente da sua origem religiosa. Ruth percebe isto, e é interessante que o texto lido no verso 14, quando de lá, então de novo choraram em alta voz, Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Essa expressão se apegar significa prender-se a um objeto. Esse verbo unir significa se apegar, estar grudado, ligado. Foi justamente isso que Ruth fez para com Noemi. Ela se apegou, ela se agarrou em Noemi, ou seja, ela passou assim então a caminhar junto com Noemi, ao perceber então que nesse Deus de Noemi, ela encontraria graça para a sua vida. Então nos ensina, irmãos queridos, que o Deus de Israel é um Deus bondoso. E nós vimos que também Noemi reconheceu que Deus é um Deus bondoso. Mas, porém, no pensar dela, ele torna amarga a vida das pessoas. Mas para Ruth não era bem assim. Deus, ele é bondoso e ele aceita o pecador independentemente da sua origem religiosa ou do credo que ele professa. Desde que ele abra o coração, desde que ele o confesse como Senhor e Salvador, Deus, ele não abre mão do pecador em hipótese alguma. Portanto, é justamente isto que Ruth nos ensina. A misericórdia no Deus de Noemi. Esse Deus de Noemi não nos rejeita, porque poderia perfeitamente rejeitá-la. Não somente Deus, mas o próprio povo também poderia rejeitar Ruth. Ela correu um sério risco. Como disse Noemi,
a partir de hoje, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Ou seja, eu posso não ser aceita pelo seu povo e muito menos pelo seu Deus, mas a minha fidelidade para com você, eu não vou mudar em hipótese alguma. É de amigo assim que nós precisamos. É de amiga assim também você precisa. De amigo fiel, de amiga fiel. Diz, olha, eu estou com você, para o que der e vier. Onde você for, eu vou. A sua dor é a minha dor. O seu problema é o meu problema. É muito bom quando você pode contar com pessoas do quilate de Ruth. Ou seja, há uma ligação, há uma semelhança entre nós. Mas caminhando um pouco mais, irmãos queridos, Ruth nos ensina, em segundo lugar, que quando nos lançamos nos braços misericordiosos de Deus, nós encontramos segurança. Há segurança quando nós nos lançamos nos braços misericordiosos de Deus. Ruth, em outras palavras, chama a atenção de Noemi. É o seguinte: Noemi, não me pressione para abandoná-la. Ao fazer isso, há uma clara demonstração do seu compromisso com Noemi, que vai muito além do que Noemi possa imaginar, e nós também. Ou seja, o que ela assim então está querendo dizer é o seguinte: Noemi, aonde você for, eu irei, e aonde você ficar, eu ficarei. Isso quer dizer o seguinte: Noemi, você pode não ter um lugar para ficar, mas onde você ficar, eu ficarei. Pode até ser no sereno, no tempo. Ou seja, quer dizer o seguinte: aonde quer que o futuro nos leve, eu vou ficar sempre ao seu lado. Não importa o que venha acontecer, Noemi, eu vou estar sempre ao seu lado, por mais que você não queira. Sabe por quê? Para ela, no Deus de Noemi, ela encontrou segurança. O que ela não encontrou nos seus deuses, porque ela os abandonou, ela encontrou no Deus de Israel. Mas é simples assim, irmãos, não há mistério. É simples assim. Nos braços de Deus, nós encontramos segurança, nós encontramos conforto. Nesta declaração de Noemi, de Ruth para com Noemi, nós encontramos aqui um compromisso ético. Ela disse: o seu povo é meu povo. Ou seja, a partir de agora, Noemi, eu não falo mais mal do seu povo, porque o seu povo é o meu povo. Irmãos, eu vejo que o mesmo também deveria acontecer nos nossos dias. E olha que às vezes não há esse compromisso ético entre as igrejas. Nós falamos mal da igreja A, da igreja B, do pastor A, do pastor B, do irmão A, do irmão B. Eu fico a pensar numa Ruth que entra na igreja pela primeira vez, após abraçar a fé cristã, e ouve uma pessoa falando mal de uma outra igreja ou de um outro crente qualquer. O que esta Ruth vai pensar, vai imaginar? Por mais que eu queira, eu não posso fazer isto. Há um compromisso ético. Quando Ruth diz: Noemi, o seu povo é o meu povo, dizer: olha, esqueça os moabitas, eu agora sou israelita. Posso não ser no sangue, mas na conversão eu sou uma israelita. Eu pertenço sim ao povo de Israel. Um compromisso ético, mas também eu vejo um compromisso teológico. Ela diz: e o seu Deus é o meu Deus. Com isso, ela está rejeitando
a própria nacionalidade, adotando assim, então, a nacionalidade e a religião de Noemi e também o Deus de Noemi. A sinceridade do coração de Ruth. Daqui para frente, seus parentes seriam os israelitas. E o seu Deus seria o Yahvé, ou Yahvé para alguns. Esta renúncia de Ruth prefigurava o ensino do Senhor Jesus Cristo com relação aos seus discípulos, da renúncia total com relação aos laços familiares e o amor e o apego ao reino dos céus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele chegou também a dizer aos seus discípulos em Mateus, no capítulo de número 8, quando ele os convoca para o trabalho, em Mateus 8, verso 21, assim nos diz a palavra do Senhor. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou, porém, Jesus: segue-me e deixe aos mortos a sepultar os seus próprios mortos. Quem não deixar pai e mãe, amigo, por amor do Evangelho, não é digno de mim. Quem tem posto a mão no arado e olha para trás, não está pronto, não está apto para o reino dos céus, de forma alguma. E Ruth disse: a partir de agora, eu só vou olhar para frente, eu só vou olhar para o Deus de Israel, é o mesmo Deus de Noemi, eu vou servir assim então a este Deus. Meus irmãos, essa conversão de Ruth ao Deus de Noemi, ou seja, Ruth nos ensina que quando nos lançamos nos braços misericordiosos de Deus, encontramos segurança. Há muitas pessoas precisando encontrar segurança nos braços de Deus. Há muitas pessoas sem conhecer este Deus misericordioso. Esse Deus que é capaz de fazer maravilhas. Esse Deus que é capaz de acalmar a pessoa em meio à tempestade, à turbulência que está enfrentando na vida. Esse Deus que Ruth conheceu, ele pode perfeitamente fazer isto e muito mais na nossa vida. Ruth demonstrou amor pelo Deus de Noemi. Ruth resolveu ser uma discípula do próprio Deus, de ser uma anunciadora das boas novas, mesmo sendo uma moabita. Isso nos mostra, irmãos, que há espaço para qualquer pessoa cultuar, servir, adorar a Deus, quando entrega o seu coração por inteiro ao Senhor. Há uma história de um missionário chamado William Carey. William Carey, ele nasceu em 1761 e morreu por volta de 1834, mais ou menos. E William Carey, ele é mais conhecido como o pai das missões. Ele era de formação batista, tanto ele também quanto a sua família. A profissão de William Carey, ele era sapateiro. E houve um tempo na vida de William Carey que ele sentiu no coração o chamado de Deus para ir para as missões, e ele estava numa reunião, numa igreja, ainda jovem, e ele disse: olha, irmãos, eu quero ir para missões, eu quero fazer um trabalho missionário. Ele levantou um irmão na assembleia e disse o seguinte: rapaz, fica aí no seu lugar, porque se Deus quiser fazer a sua obra, Ele vai fazer sem você e também sem a minha pessoa. Então fica no seu canto. Deus não precisa de você. Aquele jovem recebeu aquela resposta, ele ficou entristecido com aquilo, mas ele não deixou se abater.
E começou então a criar meios e também fundos para que ele viesse a dedicar a sua vida para missões. Em sua oficina, ele colocou lá um mapa e começou a estudar aquele mapa, vivendo as regiões, os povos, começou então a orar pelos povos e disse depois para sua esposa: olha, Deus me chamou para o campo missionário, eu estou pronto então para ir. Ela disse: você vai? Eu falei: eu vou. Vai sozinho. E sabe o que ele fez? Ele foi. Ele comprou a passagem, mas no dia do embarque ele não conseguiu a permissão para embarcar. E diz a história que ele, quando viu o navio partir, zarpar sem ele, ele ficou chorando. Ele chorou muito. Ele voltou para casa, voltou a trabalhar, mas não perdeu a esperança de usar a sua vida no campo missionário. Tempo depois, ele conseguiu de novo outra passagem, ganhou uma passagem. E aí disse para a esposa: Deus me chamou para um campo de missões. Você vai comigo? Ela disse: não, vai sozinho. É você quem vai ser missionário, não eu. Vai sozinho. Ele fez as malas e foi embora. Quando ele foi pegar o navio, chegou naquela ocasião um amigo dele e disse algo para a esposa que nós não sabemos. No mesmo instante, ela fez as malas, pegou as crianças e eles partiram. Ele disse o seguinte: Deus, eu entendo porque o Senhor não deixou eu embarcar naquela ocasião. Ele passou por maus pedaços, por maus momentos, mas ele dedicou totalmente a sua vida. Nunca mais voltou para a Inglaterra, nunca mais. Ruth também decidiu nunca mais voltar para a terra de Moabe. Isso simboliza a verdadeira conversão. Quando o Senhor Deus nos alcança na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, acontece a conversão genuína. Não tem esse negócio de eu voltar um pouquinho no passado, cair, levantar, Não tem esse negócio, querido. Se nós formos alcançados pelo sangue do Cordeiro, eu não tenho mais que voltar ao passado, rever aquelas coisas antigas que só me levavam a pecar. Ruth esqueceu-se completamente do seu povo moabita, porque ela agora abraçou o Deus de Noemi. Em terceiro lugar, queridos, Ruth nos ensina que a fé em Deus deve ser vivida, mesmo que as coisas mudem ao nosso redor. A fé em Deus deve ser vivida, mesmo que as coisas mudem ao nosso redor. É possível que isto venha a acontecer, porque quando nós abraçamos a fé cristã, nós vimos aqui que Deus não garante tranquilidade para ninguém, mas sim a pessoa vai ter problemas, vai sofrer sim perseguições. E Ruth então, quando abraça a fé do Deus de Noemi, e não quer mais olhar para trás, vai tão somente olhar para a frente, ela faz uma espécie de juramento, ou seja, eu estou me lançando nos braços desse Deus de fé, sem nada, crendo que esse Deus de Noemi pode me aceitar, assim como poderia não aceitar, mas ela se lança cegamente nos braços do Deus de Noemi e Deus a recebe. Isso nos mostra um paralelo da vida de Ruth no que diz respeito à fé e também à vida de Abraão. Olhando a vida de Abraão, ou a sua história, Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus. Abraão não cultuava Deus. Abraão não servia a Deus. Mas há uma diferença, é que Abraão sai de Ur dos Caldeus
com a sua esposa, com os seus bens materiais, com agregados, com condições de vida. Esta é a diferença. E tem mais. Abraão, ele vai seguir em direção a uma terra que Deus ainda iria mostrar, mas há algo que faz uma tremenda diferença. É que Abraão partiu com base nas promessas de Deus. Disse Deus: Abraão, eu vou te abençoar muitíssimo. Em você, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então Abraão parte com base nas promessas de Deus. E Abraão foi chamado o pai da fé. Ruth deixa a terra de Moabe, sem esposo, sem família, sem posses, sem promessas e sem a certeza de que seria aceita pelo Deus de Noemi. Me perdoe, por favor, se Abraão foi chamado o pai da fé, eu peço então licença para dizer então para vocês que Ruth pode então ser chamada de a mãe da fé. Porque vai muito mais além do que Abraão. Eu não quero em hipótese alguma descartar Abraão. Mas é que a fé de Ruth não se apoiou em nada. Ela simplesmente confiou, simplesmente se lançou sobre os braços do Deus de Noemi. Por isso nos ensina que a fé em Deus deve ser vivida, mesmo que as coisas mudem ao nosso redor. Mesmo que fique difícil. Há muitas pessoas voltando para a velha vida. Tem pessoas que trocam de igrejas em busca de bênçãos. E quando não encontram essas bênçãos, ficam magoadas. Fui para lá, Deus não me abençoou. Perdi meu tempo. Vou embora. Vou caçar outra igreja, vou caçar outro Deus. Quem sabe assim, então, algum Deus olhe para a minha vida. Ruth nos ensina, irmãos queridos, que a fé em Deus deve ser vivida, mesmo que as coisas mudem ao nosso redor. Vamos confiar em Deus. Vamos depositar a nossa confiança total e exclusiva em Deus. E para terminar, irmãos queridos, o que Ruth nos ensina em tudo isso? Nós vimos que Ruth nos ensina que o Deus de Israel é um Deus bondoso e que aceita o pecador independentemente da origem religiosa. E ela percebeu isso no Deus de Noemi. Também nos ensina que quando nos lançamos nos braços misericordiosos de Deus, nós encontramos segurança. Há segurança nos braços de Deus. São braços misericordiosos. Mas também nos ensina que a fé em Deus deve ser vivida, mesmo que as coisas mudem ao nosso redor. É difícil? Espere, tenha paciência, tenha calma. Deus vai dar um jeito na situação. Em quarto e último lugar, Ruth nos ensina que aquele que confia no Deus da aliança descobre que Ele está atento às suas reais necessidades e anseios. É preciso confiar no Deus da aliança, que está atento às nossas necessidades e anseios. Ruth 1:18 nos mostra tudo isto. Então diz o texto: então, queridos irmãos, vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Noemi desistiu. Ruth não cedeu nem sequer
um centímetro. É como se dissesse: Noemi, pode parar, você já perdeu. Eu não vou desistir, Noemi. Eu vou te acompanhar, Noemi, em qualquer lugar. Noemi, por mais que você não queira, o seu Deus vai ser o meu Deus. Por mais que eu veja escândalo em você, Noemi, o seu Deus vai ser o meu Deus. O seu povo vai ser o meu povo. Chega, não adianta mais, eu não vou ceder nem sequer um centímetro a mais. Portanto, irmãos, uma mulher não habita, nos deixando lições importantíssimas. Uma mulher que não conhecia o Deus de Noemi, que não teve nenhuma experiência com o Deus de Israel, passa agora a pertencer à família da fé e a conhecer o Deus da aliança. Contrário do que Noemi disse: olha, por vossa causa, filhas minhas, o Todo-Poderoso, o Shaddai, derramou toda a sua ira sobre a minha vida. Mesmo ouvindo tudo isto de Noemi, Ruth disse: Noemi, eu estou disposta a servir e a seguir o seu Deus. E às vezes, irmãos, isso acontece porque se nós não temos raiz profunda, a gente acaba desistindo de muitas coisas. Às vezes, quando pessoas chegam e falam mal, criticam, isso faz um mal tremendo para a nossa alma. E aí, de repente, pelo que você ouviu da pessoa, você se sente profundamente magoado e você resolve desistir de tudo isso. Não é por aí. Não é por aí. Nós precisamos de estrutura para ouvir tudo isto. Estrutura até para ouvir uma bobagem, como Ruth ouviu de Noemi, quando disse que Deus tinha derramado sobre ela toda a sua ira. E nós vimos que isto era mentira. O que fazer então diante de tudo isso? A primeira coisa é confiar no Deus da Bíblia. Você confia no Deus da Bíblia? Você realmente tem depositado toda a sua confiança nesse Deus de Israel? Se porventura amanhã ou depois a situação ficar difícil na sua vida ou família, você vai abandonar esse Deus de Israel? Se você nunca leu um livro chamado Peregrino, eu quero convidá-lo para que você tente encontrar esse livro e faça uma leitura. Quando o cristão, ele na sua caminhada em direção a Jerusalém celestial, ele cai no pântano chamado o pântano do desânimo. E ele cai nesse pântano, o amigo dele resolve voltar, e ele fica ali se debatendo, quase desistindo, até que consegue sair. Às vezes na vida, irmãos, nós também caímos no pântano do desânimo, da vida espiritual, de não querer mais nada com Deus, com ninguém. Aí é preciso que alguém venha e estenda a mão para que possamos seguir adiante. Porque se isso não acontecer, a tendência é olhar para trás e voltar e desistir. Leia o Peregrino. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer com a sua vida quando você confia nele total e exclusivamente. Ruth confiou em Deus. Ruth confiou no Deus de Noemi. E a história nos mostra o que foi que Deus fez através desta mulher. Livro de Ruth
é esse livro que aponta não só para o rei Davi, mas também aponta para o Rei dos Reis, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tudo começou com uma moabita, de um povo rejeitado. É de um povo rejeitado que Deus quer fazer um grande povo para si. É de pessoa rejeitada que Deus está procurando. É de pessoa mal amada que Deus está procurando e que Deus quer trabalhar. Deus quer fazer maravilhas, assim como fez na vida de Ruth e também na vida de Noemi. A minha oração é que Deus te ajude. A minha oração é que Deus faça com que você olhe para a história de Ruth e perceba que nem tudo está perdido. Ruth olhou para frente. Por mais que alguém tentasse para que ela desistisse, ela estaria sempre olhando para frente. Sabe por quê, irmãos? É de pé que Deus nos quer. É marchando para o Senhor Jesus que Ele nos quer. É vencendo. E não se deixando vencer pelas decepções, tristezas ou tragédias da vida. Que o Deus de Israel nos ajude. Que o Deus de Ruth nos ajude. E que esse Deus que nos formou, nos criou a sua imagem e semelhança, que Ele renove as nossas forças cada vez mais. Para mais um mês de trabalho, para mais um mês de lutas, para mais um mês, quem sabe, de tristezas, incertezas, mas que, mesmo assim, possamos confiar tão somente no Deus de Israel.